Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. E antes de falar do assunto de hoje, que é o poder das palavras, uma reflexão para a vida, quero falar duas coisas. Em primeiro lugar, foi sobre a live que nós fizemos no sábado retrasado, do lançamento do livro, que houve alguns problemas técnicos, não é isso, Clodoaldo? Isso, mas Então, nós chegamos aqui às 6 horas da tarde, estava tudo lindo e maravilhoso, e quando chegou às 8 horas em ponto que o programa ia entrar no ar, o que é que aconteceu? a plataforma do YouTube caiu e entrou em manutenção. A plataforma do YouTube caiu e entrou em manutenção, então dava uma ideia de que eu estava lendo em outro local aquilo que eu estava falando para vocês, mas não é verdade, eu não leio nada. O programa de hoje eu não leio absolutamente nada, está tudo na minha cabeça. Eu simplesmente sei o tema e eu vou desenvolvendo o tema. Então, mas algumas pessoas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o cara está lendo tudo aí, isso é um embuste, é isso. Espera aí, rapaz, vocês são muito doidos, não foi nada disso. Então, aconteceu que a plataforma caiu e rapidamente teve que se fazer uma alteração, não foi isso? Isso. Bom, então se vocês olharem agora, por exemplo, aqui no YouTube, você vai ver que eu estou perfeitamente na frente, olhando para você, etc, etc. Então, esse é o primeiro. Segundo caso, que aquele vídeo que eu fiz sobre amigos, amizade e gratidão que está aberto aqui, nós tivemos quase 200 comentários sobre um clube que eu propus, e tem muita coisa interessante de pessoas sobre o Clube da Amizade. Eu não sei como é que vai se chamar aí, nós tivemos umas 10 ou 12, mas tudo leva a crer que isso vai ser um clube pelo Facebook, viu? Então, o Facebook parece que vai ser uma coisa muito interessante, mas nós vamos fazer regras, evidentemente, vai ter uma série de coisas interessantes sobre o Clube da Amizade, mas vai sair o Clube da Amizade. Eu estou estudando muito, lendo todos os comentários que vocês colocaram aqui embaixo, e muito legal, certo? Muito bem. Então, aguarde que isso vai se concretizar muito em breve. Mas o programa de hoje é sobre o poder das palavras. Muito bem. O que vem a ser palavras? O que acontece quando você fala alguma coisa? Como é que está a sua vida? Rapaz, a minha vida tá uma merda. Sei lá. Como é que você está? Vou indo, vou mais ou menos, vou como Deus quer, vou empurrando com a barriga. Entre outras loucuras, para não dizer coisa pior. Então, o que você vai aprender hoje, se é que você não sabe ainda, nós hoje é o vídeo 301, nós já passamos, sexta-feira passada foi o vídeo 300, já passamos, agora 301, e desses 301 vídeos que eu já fiz aqui no YouTube, alguns até foram parecidos com esse, mas eu já nem me lembro mais de tanto tempo que faz isso, e eu quero voltar, por quê? Porque recentemente eu tenho visto nos nossos noticiários algumas coisas interessantes pela crise que nós estamos passando no Brasil. 14 milhões de desempregados, você abre a televisão, e eu sou obrigado a ver programas de televisão, que é para saber o que está acontecendo. Sou obrigado a ler jornais, a entrar na internet, então eu sei o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para fazer algum julgamento meu, sem me preocupar com o que está acontecendo. Aconteceu um caso interessantíssimo que o doutor Drauzio Varella, que é um dos globais, falou sobre o câncer da tireoide, que é provocado pela radiação do raio-x que as mulheres fazem quando elas vão fazer mamografia, quando elas vão fazer alguma coisa que tem que não se coloca um protetor para a tireoide, então as mulheres... É mesmo. Com todo respeito ao doutor Drauzio Varella, eu não sou médico. Não sou médico. Por isso não adianta, porque eu também não vou discutir casos médicos com o doutor Drauzio Varella, nem com médico nenhum.
Só que eu posso lhe garantir uma coisa: doenças não existem. Existem pessoas doentes. Pobreza não existe. Existem pessoas pobres. Sabia disso? Não existe pobreza. Você não pode sair por aí comprando pobreza. Vamos lá, vamos sair nós dois aí, vamos comprar 3 metros de pobreza verde. Ah, mas pobreza não se vende a metros. Bom, então deve se vender a quilo. Então vamos comprar 5 quilos de pobreza vermelha. Ah, também não se vende a quilo. Então vende-se o quê? Porra, litro. Então vamos comprar 2 litros de pobreza amarela. Ah, também não. Então, porra, então como é que eu compro pobreza? Ah, pobreza não se compra. Se não se compra, não existe. Mas você pode adquiri-la. Essa é que é a grande verdade. Se acreditar nela. É a mesma coisa que doenças. Doenças não existem. Existem pessoas doentes. Esta frase é de um homem extraordinário que fez uma, entre aspas, religião chamada Seichonoye, chamado Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi disse essa frase, é perfeita. Doenças não existem, existem pessoas doentes. Você não pode sair por aí comprando doenças, mas você pode adquiri-las se estiver aqui dentro. Tudo que você pensar e tudo que você falar, mais dia menos dia vai acontecer de acordo com a emoção com que você fala ou pensa as coisas. Nós vivemos numa crise, correto? Crise de quê? Eu já disse num programa recente que o Brasil vive em crise desde que eu me conheço por gente. Desde que eu me conheço por gente, o Brasil está em crise. Desde Juscelino Kubitschek, foi antes, bem antes, desde a proclamação da República, que o Brasil vive em crise. Ou nunca viveu em crise, mas o brasileiro adora viver em crise. Então por que nós vivemos em crise? Porque nós não fomos, vocês, hein? Não foram educados ou treinados, porque só se educa uma criança até os 7 anos de idade, quando a moleira fecha. Depois disso ele não é mais educado, ele é treinado. Como se treina um cachorro, como se treina um elefante, um leão, assim, como se treina qualquer animal. Então depois dos 7 anos você não consegue mais educar ninguém. Você consegue treinar essa pessoa. Então o que acontece? Dentro das nossas escolas, e dentro das casas, você não encontra pessoas que saibam a verdade. Como é que funciona o jogo das palavras e dos pensamentos. O poder que isso tem. Quando você pergunta a alguém, como é que você vai? O cara diz, vou mais ou menos. O que é que você acha que essa pessoa, como é que essa pessoa está? Ela está exatamente assim como ela diz ser. Mais ou menos. Aí você pode rebater e diz, porra, mas eu já disse tantas e tantas vezes que estava bem, mas na realidade eu tô fudido, tô numa merda de fazer gosto. É mesmo? Diz o cara, isso não funciona. É mesmo? Não diga. Será que você diz esse eu estou maravilhosamente bem, é da boca para fora ou com emoção? Esse é o grande problema. Você não foi educado para estar bem. Se você fosse como eu, por exemplo, morar no Japão, eu fui casado com uma japonesa e fui morar no Japão. Eu fui estudar no Japão. Quando você vai numa escola infantil do Japão, com 5 anos, as crianças com 5 anos de idade, vocês não têm ideia como é que aquelas crianças são educadas. Vocês não têm a menor ideia o que elas ouvem todos os dias, não só na escola, como na casa delas. Elas são educadas para serem daquela maneira. Então, o japonês, que mora num dos piores lugares do planeta Terra, para quem não sabe, o Japão é uma desgraça. O Japão não tem terra para plantar, não tem ouro, não tem prata, não tem diamantes, não tem pedras preciosas, não tem bauxita, não tem ferro, não tem cassiterita, não tem porra nenhuma. Os peixes dos rios japoneses são todos desse tamanho, porque as águas são todas vulcânicas. O Japão pega a água do mar e
salinização, dessaliniza as águas para serem consumidas. Porque a água é vulcânica. Lá não tem nada, rapaz. A terra é árida. Aquilo tudo é vulcânico. São 130, 128, 130 milhões de habitantes. Tóquio é a maior cidade do mundo, é uma coisa monstruosa. Tóquio, você fala, pensa que São Paulo é grande, você tem que ver Tóquio como é que é aquilo. É uma coisa monstruosa. Você não vê um cigarro no chão, uma bituca de cigarro. Lá não tem caixas de lixo. Ninguém joga lixo na rua. Nem todo mundo respeita todo mundo. Essa aqui é a grande verdade, porque as crianças são educadas. O Japão cresceu assustadoramente, foi dizimado, soltaram 2 bombas atômicas, etc, etc. Você já está com o saco cheio disso aí. Mas eles cresceram e é um povo extraordinário. Compra minério do Brasil e vende depois o aço para o Brasil. Veja, por quê? Porque o japonês aprendeu o poder das palavras. Essa que é a grande verdade. Eles sabem o poder que as palavras têm. E por que que nós não fazemos isso? Simples. Porque quando você abre a maldita da televisão, ou bendita da televisão, os nossos noticiários são todos negativos. Todos negativos. E aí você diz, porra, mas o que tem que ver tudo isso com o que o Dr. Drauzio Varela falou sobre o câncer? Primeiro você vai ficar sabendo que só se pega câncer de 2 maneiras. Tudo o que os médicos disserem para você é mentira. Eu posso provar isso porque eu tive uma esposa que faleceu de câncer no seio direito. Por acaso japonesa, que era Rosa Hattori. Só se pega câncer de 2 maneiras. A primeira é ódio. A segunda é desânimo. E aí você diz, é ódio? É ódio. Você tem ódio de alguém. Se você tiver ódio de uma mulher, você vai ter problemas do lado direito do corpo. Se você tiver ódio de um homem, você vai ter problemas do lado esquerdo do corpo. Sabia disso? E a minha mulher morreu de câncer no seio direito. Ela tinha ódio de uma pessoa, a mãe dela. Mas aí você diz, pô, mas eu também tive câncer. E eu nunca tinha ódio da minha mãe, momentinho. Tinha ressentimento, sim, senhor, aí eu tinha. Tinha mágoa, tinha. Ok. O ser humano é tão safado, tão canalha, tão bandido, tão mentiroso, tão hipócrita, que ele criou palavras para disfarçar o ódio. Por exemplo, você sente frio? Frio, você sente frio? Se você disse que sim, fique sabendo que frio não existe. Existe ausência de calor. Uma coisa está mais quente ou menos quente, ela não está mais fria ou menos fria. A matéria frio não existe. Ninguém estuda frio na faculdade ou em qualquer lugar do mundo. Você estuda calor. Uma coisa está mais quente ou está menos quente. Quando ela está menos quente, você diz que ela está fria. É uma palavra inventada para dizer que uma coisa está menos quente. Ódio é a mesma coisa. Você tem um ódio maior ou menor. Esse ódio menor, porque a palavra ódio é uma palavra muito forte, você subdividiu o ódio em ressentimento, mágoa, raiva, ira, etc, etc. Na realidade é tudo ódio. Tudo ódio. Mas se você perguntar para uma pessoa, você tem ódio da sua mãe? Não. Você tem alguma mágoa? Mágoa tem muita. Pronto. Você tem ódio da sua mãe, ódio do seu pai, ódio do seu irmão, ódio de fulano, ódio de cicrano. E isso provoca câncer. Você sabia disso? Será que os médicos sabem disso? Alguns sabem. Alguns sabem, mas são hipócritas. Porque eles vivem da quadrilha de médicos do mundo inteiro, comandados pelos laboratórios. Quadrilhas. Alguns sabem, outros não sabem. Talvez o Dr. Drauzio Varela não saiba disso. Talvez até ele seja bem intencionado, dizendo que aquela radiação provoca câncer na tireoide. Mentira!
que provoca câncer é ódio que você tem, ou então desânimo. Ou então aquele dia que você chega e diz, rapaz, eu estou desanimado. Ui, rapaz. Pois é naquele momento que a coisa começa a acontecer. Por quê? Porque todos nós temos as células cancerígenas, nós já nascemos com elas. Em maior ou menor quantidade. Mas só que nós temos glóbulos brancos no corpo, que são os nossos policiais, que quando vem 2 ou 3 células cancerígenas juntas, eles chegam e dizem, vamos circulando, circulando, circulando. Ele não deixa que elas fiquem aglomeradas. Mas quando você desanima, você simplesmente, deixa aquelas células brancas, deixam de combater as células cancerígenas e elas começam a se aglutinar. Aonde? No lugar mais frágil do corpo. Essa aqui é a grande verdade. Se você fuma, é no sistema respiratório, nos pulmões, na boca, dependendo da higiene que você faz na boca, ou então na bexiga. E você vai ter câncer. Só isso, mais nada. É só isso, mais nada. Desânimo e ódio. Eu sei que alguns vão dizer, você é louco. Louco cacete, rapaz. Eu sei das coisas. Essa aqui é a grande verdade. Aí você pode perguntar, porra, e a tua mulher teve câncer? Porque ela odiava a mãe dela. Eu odiava a mãe dela. Simplesmente quando eu conheci a minha mulher, ela tinha 5 meses de vida. E eu fiquei com ela 10 anos. Até que um dia ela acreditou que tinha câncer, que o câncer de mama existia. Morreu. Acabou-se. Porque o poder das palavras é muito grande. Então, o que é que você vai aprender agora? Você vai aprender uma maneira bastante simples de viver. Por exemplo, quando você quer alguma coisa ou não quer alguma coisa, o teu cérebro, que é quem te dá tudo, se você diz que foi Deus que te deu alguma coisa, esqueça, você é mais burro do que eu imaginava. Deus não dá nada para ninguém porque Deus não existe. Meta isso na sua cabeça. Deus não existe. Então, você não gosta de uma coisa e você diz, só um exemplo, hein? Eu não gosto de abacaxi, pois é abacaxi que você vai ter o dia todo. Você que é casada, estou falando com a mulher, todos os defeitos que o teu marido tem são aqueles que você não gosta. Sabia disso? Porque você manda para o cérebro algo interessante. Eu não gosto de tal coisa. O cérebro não sabe o que é a palavra não. Só para você ter uma ideia. Eu, Carlos Rosa, há alguns anos atrás, isso já faz 40 anos, para ser mais preciso, 41 anos, eu fui educado de uma maneira um pouco diferente. Era completamente ateu, racista, homofóbico. Eu fui ateu continuo até hoje. Racista, homofóbico e preconceituoso. Eu, Carlos Rosa. Eu não gostava de baiano, de negros e de homossexuais, e também não gostava do meu sobrenome. Eu sempre fui conhecido até os meus 48 anos de idade como professor Madeira. Bom, eu não gostava de baiano. Fui para a Bahia, casei com uma baiana, tive 3 filhos baianos. Segundo, eu não gostava de negros. Acabei adotando 2 negros, criei esses meninos extraordinários, o Jorge e o Daniel. Eu não gostava de homossexuais. Um deles é homossexual, que é o Jorge. E eu odiava o meu sobrenome Rosa. Virei Carlos Rosa. Observe que eu não gostava de baiano, casei com a baiana, 3 filhos baianos. O Eticar, o Júnior e o Rodrigo. Não gostava de negros. Peguei para criar 2 meninos negros, o Jorge e o Daniel. E não gostava de homossexuais. Um dos 2, o Jorge, é homossexual. Extraordinário. E não gostava do meu sobrenome Rosa. Me chamava professor Madeira. Virei Carlos Rosa.
Observe que quando eu dizia que eu não gostava disso, de tal coisa, o meu cérebro, que não tem a menor ideia o que seja a palavra não, ele me deu exatamente aquilo. Eu não gosto de baiano. Fui morar na Bahia, casei com uma baiana, 3 filhos baianos. Eu não gosto de negro. Criei 2 negros. Eu não gosto de homossexuais. Um é homossexual. Eu não gosto do meu sobrenome Rosa. Ninguém sabia que eu me chamava Rosa. Eu virei Carlos Rosa. Só um exemplo de como o poder das palavras funciona. Até que eu aprendi, através da numerologia cabalística, como inverter todo o processo. Isso foi através da numerologia cabalística. Quando eu me descubro, e como eu descubro o que é que eu deveria fazer para não passar por tudo aquilo que eu tinha passado até então. E eu descubro que o meu cérebro, que é quem me dá tudo, não conhece a palavra não, nesse caso, e não tem senso de humor. Ela não sabe qual é a diferença de uma verdade para uma fantasia. Ela não sabe a diferença de uma brincadeira, de uma piada. Você faz uma piada, ele sabe lá se é uma piada ou não é uma piada? Ele não tem a menor ideia o que seja isso. Quando você diz para o seu filho, não faça isso, menino, pois é exatamente isso que ele faz. Sabia disso? Por quê? Porque ele não sabe o que é não faça isso. Tudo que você não gosta na sua mulher ou no seu marido, ele faz. Essa aqui é a grande verdade, porque o cérebro não sabe distinguir a verdade de uma fantasia. Então o que acontece? Nós devemos reaprender, primeiro a pensar e depois a falar. Quando nós como seres humanos, aprendermos a falar corretamente, a vida vai se transformar. E algumas pessoas me perguntam, aí quanto tempo demora isso? Não sei. Simples, não sei. Depende da assertiva que você tem sobre isso. Depende da coragem que você tem de começar a dizer que as coisas estão maravilhosamente bem. E deixe que as coisas aconteçam. Vou contar um caso bastante simples. Alguns meses atrás, eu disse para minha mulher, olha, pai, estou com vontade de fazer algo completamente diferente da academia. Ela disse, o quê? Fazer uma franquia. Interessante. Falei, pô, você podia pegar o Sebrae, tem algumas coisas interessantes sobre franquias. Você vai fazer um curso sobre franquia. Foi uma ideia que surgiu na minha cabeça. Assim, do nada, entre aspas, do nada. Porque eu estou sempre procurando alguma coisa para melhorar a minha vida. E a vida dos outros, é claro. Passado uma semana, mais ou menos, quando eu disse isso, eu lancei a semente, a palavra, a semente, no espaço, na energia amorfa. A energia sem forma através do meu cérebro. E o meu cérebro foi buscar um cara. Foi buscar um elemento chamado Zuli. Ele veio aqui, né? Inclusive o Zuli trabalha com eventos. Nós fizemos, inclusive, 2 feiras espetaculares, etc. Roger Zuli. E ele veio aqui do nada. Eu conversei com o Roger Zuli. E eu falei, pô, professor, como é que tá? Como é que não tá? Eu falei, rapaz, você não sabe de mal. Estou com uma ideia aí de fazer alguma coisa diferente. O que, por exemplo? Fazer franquias. O que você acha de transformar a Academia Brasileira de Numerologia Cabalística em franquia? Falou, pô, gostei da ideia, interessante. Rapaz, falamos outra coisa. Observe que eu manifestei o desejo de transformar a escola numa franquia. Poder da palavra. Atrair uma pessoa que conhece profundamente franquias. Semana passada me aparece aqui o Roger Zuli me apresentando uma pessoa chamada Eládio Toledo, que nada mais é que é o diretor de franchising de uma empresa e fundador da ABF, Associação Brasileira de Franquias, chamado Eládio Toledo, que trouxe inclusive uma revista
Caderno Negócios e Oportunidades, etc, etc, que é aqui essa revista, onde ele aparece aqui, tem a foto dele, é um cara simpaticíssimo, e conhecedor profundo de franquias, e estamos fechando o negócio até o final deste ano. A academia vai ter franquias simplesmente espetaculares no Brasil e no mundo. Observe que quando eu lanço uma semente na energia amorfa de algo que eu quero, a própria natureza se encarrega de fazer o resto. É assim que isto funciona, o poder das palavras. Eu nunca, jamais reclamo de qualquer coisa. A minha vida está sempre cada dia melhor. E aí você diz, pô, você não tem problemas? Claro que eu tenho problemas. Evidente que eu tenho problemas, e muitos. Não são poucos, não. São muitos problemas. Mas eu não foco nos problemas. Eu foco nas soluções dos problemas. Sempre que aparece um problema, eu procuro saber como é que eu posso sair desse problema. E não focar no problema em si. Isto é treino. Treino. O brasileiro não tem o hábito de escrever o que é que ele quer. É sempre negativamente, sempre negativamente, sempre negativamente. O mapa numerológico cabalístico pessoal tem coisas positivas e coisas negativas. Todas as pessoas têm coisas negativas no seu mapa numerológico. Todas. E 90% dessas pessoas focam nas coisas negativas e não nas coisas positivas. Se eu fosse focar nas coisas negativas do meu mapa, eu não sairia da cama. Essa aqui é a grande verdade. Mas o que é que eu faço? Eu foco nas coisas positivas, já sabendo que as coisas negativas vão me dar problemas. E daí? Quando o problema surgir, eu tento resolvê-lo. É só isso, mais nada. Mas eu não foco nas coisas positivas, negativas. Eu foco nas coisas positivas. E esqueço as negativas. Mas não, o brasileiro não. O brasileiro foca nas coisas negativas. Por exemplo, eu tenho um vídeo falando sobre os piores nomes que existem. Já está em mais, acho que já está em 700, os piores nomes. Deixa eu ver aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Os piores nomes. 687.606 visualizações. 687.606 visualizações. Agora vamos para os melhores. Os melhores nomes. Os melhores nomes, 289.236. 687 mil negativos contra 289. Ou seja, as pessoas estão mais focadas no que não presta do que aquilo que presta. Então o que elas atraem? Coisas que não prestam, é claro, porque elas estão colocando coisa que não presta na sua cabeça. E a sua cabeça que não é treinada, o seu cérebro que não é treinado, vai lhe dar o quê? Aquilo que não presta. Essa aqui é a grande verdade. Ah, porque você falou, não, eu falei o quê? Aí eu disse que, por exemplo, o nome Alexandre não presta. Sim, não presta. Mas o sobrenome pode alterar isso. Pode estar lá, é só ir lá. Então foque naquilo que é bom. Não. Você foca no que não presta. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil. De quê? Ah, de tudo o quê? De tudo o quê? Estamos numa crise financeira, estamos numa crise política, estamos numa crise existencial, estamos numa crise educacional, estamos numa crise financeira, que tudo é crise. E você foca na crise, você foca no problema e na solução do problema, você foca? Não. Então você vai continuar tendo crise, porque você só pensa em problemas e não em soluções. Então, quando você fala corretamente, e o que é falar corretamente?
Como você está? Cada dia melhor, fantasticamente bem. Ah, mas aí eu estou me enganando. Não, você não está enganando. Você está atraindo aquilo que diz ser. Aí quanto tempo isso demora? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Depende da emoção. Por quê? Porque nós somos seres emotivos. Nós somos 95% de emoção e 5% de razão. Você sabia disso? Nós somos emotivos, seres emotivos. Tem mães, por exemplo, que não tem razão nenhuma, é tudo emoção. Não, meu filho não, né? Eu sei, o seu filho é um bandido. Não é não. Foram as más companhias que o fizeram assim. Ele é a má companhia. Ah, não é, não é, sim. Ele não foi educado suficientemente para ser uma boa pessoa. Você não soube educá-lo. Esse é o truque. Então, se as pessoas querem ser bem-sucedidas, elas têm que começar a pensar positivamente e a falar positivamente. O que é que você quer da vida? E, depois que você decidir o que é que você quer da vida, fazer o que tem de ser feito. Não é esperar que as coisas aconteçam. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que é que você quer? Aí eu quero ser rico. Muito bem, e o que é para você ser rico? Ah, é ganhar muito dinheiro. E que porra que é ganhar muito dinheiro? Quanto? Ah, tem que dizer isso. Claro, cara, como é que o seu cérebro, que é uma máquina estúpida e burra, vai lhe dar alguma coisa que ele não sabe o que é? Ah, eu quero comprar um carro novo. E o cérebro pergunta, o que é um carro novo? Ah, ele não sabe não. Se você não disser para ele, ele não sabe. Ele é um computador burro. Você, mente consciente, é o comandante. Eu coloquei aqui, nesse computador, que é um Windows, do mais moderno que existe, os melhores nomes. Apareceu logo eu aqui de cara. Os melhores nomes que existem em numerologia cabalística, professor Carlos Rosa. Isso aqui é uma máquina espetacular, desde que eu saiba dar o comando. Este teclado e este mouse só servem para isso. Se eu não souber usar este teclado e este mouse, este computador não serve para nada. Eu tenho que saber dar a ordem correta. Se eu não souber dar a ordem correta, acabou, o cérebro é a mesma coisa. O que é que você quer da vida? O que eu ouço diariamente nos restaurantes, bares, amigos, etc, etc, etc? Só coisas que não prestam. Essa é que é a grande verdade. Você abre a televisão, o noticiário da televisão, ele é todo negativo. Todo negativo. Quando a imprensa, que é totalmente negativa, porque ela vive disso, hein? A imprensa vive de desgraça, nunca esqueça disso, hein? Imprensa vive de desgraça. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre aviões. Vocês sabem quantos aviões levantam voo por dia no mundo? Mais ou menos 40 mil voos, todos os dias. 40 mil. E dificilmente cai um avião. E aí a imprensa não noticia isso. Por quê? Porque o avião foi feito para voar, porra. Não foi feito para cair. Igual quando ele cai, passa a ser notícia. Aí, nossa senhora. A imprensa se esbalda de falar sobre aquela queda. Por quê? Porque o avião não foi feito para cair, foi feito para voar. É assim que funciona. E quando cai um avião, cai logo 2, 3, 4, 5. Por quê? De tanto as pessoas falarem daquilo, atraem aquilo que não querem. Sabia disso? Existe uma crise existencial no Brasil. De tanto você falar nessa maldita crise, a crise se avulta. Então ela passa a ficar grande, porque todo mundo fala na crise. Então por que a imprensa não faz o contrário, fala as coisas boas que estão acontecendo? Porque não interessa. Porque isto é comandado por pessoas que vivem de desgraça. Então cabe a você, minha amiga e meu amigo, ouvir o que eu estou lhe dizendo e mudar, como eu faço. Eu simplesmente assisto televisão, hein? Eu assisto todo dia os comentários de A, B, C e D. Todo dia, eu entro aqui, vejo os comentários, eu estou na televisão, de manhã cedo eu estou tomando café, eu vejo os comentários, tudo.
Não me envolvo com isso. Eu não me envolvo, mas eu tiro lições daquilo que esses jornalistas falam todos os dias. Eu perco, às vezes, 1, 2 horas ouvindo, eu tenho os canais do Senado, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal, eu tenho todos os canais. Todos os canais. Eu ouço o que eles falam, ouço tudo, e depois tiro as minhas conclusões. E, por incrível que possa parecer, jamais eu ouvi alguma coisa positiva dentro da nossa televisão. A internet é uma desgraça, só se fala coisas ruins, ninguém enaltece ninguém. Quando você fala de um programa, tem coisas espetaculares na internet, coisas espetaculares. Quando você fala de coisas espetaculares, tem 1.000, 2.000, 3.000 acessos. Quando você fala merda, 200, 300 mil acessos. Sabia disso? Porque as pessoas focam naquele problema. Eu vou falar sobre isso na próxima sexta-feira. Eu vou fazer um vídeo sobre esses problemas. Das pessoas julgarem os outros sem saber o que estão falando, sem saberem nada. Mas é isso que faz. Se você procurar aqui na internet, o Clube dos Milionários, tem um vídeo que chama-se O Último Programa. Com todo respeito, se você puder, veja esse vídeo. Você digita lá, O Clube dos Milionários, O Último Programa. Que foi realmente o último programa que eu fiz sobre o Clube dos Milionários. Nós tínhamos um clube, há algum tempo atrás, nós éramos em 23 ou 24 pessoas, que chamava-se o Clube dos Milionários. E vocês vão ver um e-mail que eu recebi de uma pessoa, de um cara que tem um pseudônimo chamado Cláudio, onde ele focaliza aquilo que eu fazia. É muito interessante, muito interessante. Mas eu voltei a fazer os programas que eu disse que não ia fazer, porque o Clube dos Milionários acabou. Então hoje eu faço isso aqui na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, orientando vocês que o poder que você tem, as suas palavras, quando você é positivo, o que é que acontece na vida das pessoas? Não se deixe levar pela negatividade, procure saber a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Não acredite no que as pessoas falam. Se você vai ao médico, você está doente, você vai a 4 médicos. Se der 2-2, você vai ao 5º médico. Se der 3-1, você faz o que os 3 dizem. Mas é difícil. 4-0, você faz o que eles disserem. Mas o normal é 2-2. Então você vai ao 5º médico. E você vai ver que você vai ter que ir ao 6º médico. Não saia por aí tomando remédios à toa, porque eles vivem disso, vivem de laboratórios, vivem de matar pessoas. Sabia disso? O médico, antigamente, na antiga China, isso há 5, 6 mil anos atrás, os médicos na antiga China, era muito interessante como é que eles trabalhavam. O governo chinês da época, ele pagava, por exemplo, você tinha uma aldeia que tinha, vamos dizer, 700 pessoas. Então o governo pagava aquele médico uma quantia para que ele tomasse conta daquela aldeia. E todas as vezes que uma pessoa ficasse doente, ele perderia o valor daquela pessoa que ficava doente. Porque médico não foi feito para curar doenças, e sim para evitar que a doença aparecesse. E se alguma pessoa daquela aldeia morresse, o normal era o médico morrer também. Sabia disso? Porque médico não foi feito para curar doenças, médico foi feito para não deixar a doença acontecer, para orientar pessoas. Quantos médicos você conhece hoje? Eu conheço 2, chamado Lair Ribeiro e Dr. José Roberto Cáter. Cáter com K. Pode abrir o YouTube e veja lá, Dr. Lair Ribeiro e Dr. José Roberto Cáter. Eles orientam pessoas para que elas não fiquem doentes. Sabia disso?
Isso é ser médico, isso é medicina. Orientar pessoas, porque doenças não existem. Existem pessoas doentes. E por que essas pessoas ficam doentes? Porque elas falam erradamente, pensam erradamente. Tem gente que tem um monte de remédios em casa. Para quê? Ah, para eventualidade. Com certeza a eventualidade vai aparecer. Mas isso não é orientado nas escolas. E quando você está adulto, fica mais difícil, como diz um filho meu. Olha, pai, cachorro velho não aprende truque novo. É difícil. Aprende. Mas é difícil, cara. Porque eu sei que muitas pessoas vão me criticar neste vídeo. Muitas pessoas. E muitas pessoas não. A maioria não, eu sei que não. Mas eu sei que muitas pessoas, alguns médicos que vão ver esse vídeo vão dizer que eu sou louco, podem até querer me processar. Não adianta. Eu não sou médico, eu não receito nada. Absolutamente nada. Eu nunca receitei nada, nada. Olha, eu bebo entre 2 litros e 3 litros de água pura por dia. Quando eu acordo de manhã cedo, eu bebo 2 copos de 300 ml de água natural. Glu, 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 glu. Isso é diariamente. Diariamente. É assim que eu faço. Às vezes eu coloco um limão espremido, às vezes eu não coloco, mas a primeira coisa que eu faço é despertar o meu corpo com água. Eu gosto de tomar meu whiskyzinho no final da tarde, gosto de tomar meu vinho, tudo em doses pequenas, evidentemente. É assim que isso funciona. Eu não como muito, eu passo a viver bem, eu tomo meus chás, eu vivo maravilhosamente bem. Eu não fico doente, porque doenças não existem. Eu me curo, porque eu como bem, bebo bem, moderadamente. Eu aprendi a fazer isto. Eu não reclamo de nada, nada, nada. É assim que isto funciona. 71 anos de idade, feitos na quinta-feira passada. O que é que você acha? Tá bom? Você gostaria de chegar aos 71 anos sem um fio de cabelo branco e com muito cabelo, parecendo que tem 70? É, você gostaria? É muito legal. Não gastar 1 centavo com remédio. Eu não gasto 1 centavo com remédio, cara. 1 centavo. Você vê a economia que eu faço com isso. Você vê a economia que é isso. Eu não gasto dinheiro com remédio, porque doenças não existem. Eu estou sempre bem com a vida. A minha mulher é a mesma coisa. A nossa casa não tem remédios, rapaz. Nossa casa tem coisas extraordinárias, tem frutas espetaculares. Eu vou para a feira de manhã cedo, eu vou para o mercado de manhã, comprar frutas já em determinado dia certo. Como do bom e do melhor. Eu não vou para a feira a 1h da tarde para comer aquela merda da xepa. Não, eu vou às 8h30, 9h no máximo. Eu já estou na feira, no máximo às 9h da manhã. Porque aquilo é para mim. E isso me dá um lucro muito grande, porque eu como alimentos saudáveis. E eu sou carnívoro, hein? Mas eu tenho um açougue espetacular aqui perto de casa, onde eu compro tudo da melhor qualidade. Tudo da melhor qualidade. Como pouco. É assim que isto funciona. Eu só falo bem das pessoas. Se eu não puder falar bem, eu não falo mal. Essa que é a verdade. Eu não critico ninguém. E quando eu critico, eu digo por que eu estou criticando. Não é por pura e simplesmente criticar. É para alertar essas pessoas que elas devem aprender a falar corretamente. O que é que você quer da vida? Então, se você quiser saber mais, quando veja, eu tenho 300, com esse aqui, são 301 vídeos. Tem alguns que vão lhe orientar. Você quer outra coisa? Mande fazer o seu mapa numerológico cabalístico pessoal. Se você tem uma empresa e a sua empresa não está indo bem, mande fazer um mapa numerológico empresarial. Descubra o que é que está acontecendo e faça aquilo que é determinado. Eu não posso fazer mais. Eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso resolver o problema dos brasileiros. Eu não sou político, não quero ser político, não vou ser político.
Mas se eu fosse, acredite, eu mudaria tudo neste país. Mas antes de mudar qualquer coisa, eu mudaria a maneira de ensinar neste país. O ensino fundamental, básico das crianças na escola. Isso sim, eu mudaria tudo, tudo, tudo. Claro que no meu governo não existiriam corruptos. Primeiramente, não existiriam corruptos. Isso acredite que é verdade. Porque se eu tivesse, eles iriam para a cadeia para sempre. Para a cadeia. Eu sou meio radical, viu, gente? Eu sou meio radical. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou 100% a favor da pena de morte para ladrões, estelionatários, assassinos e principalmente políticos corruptos. Eu sou a favor da pena de morte para traficantes, policiais corruptos. Você, se pendurar 2 ou 3 em um poste, você vai ver que isso iria diminuir, mas não. Não podemos matar ninguém. É mesmo, rapaz. É mesmo. Não podemos não. Porque vê os direitos humanos, o A, B, C, D e F, os canalhas, ladrões, bandidos. Então esse país, eu estava vendo a semana passada, acho que foi quinta-feira, se eu não estou equivocado, quinta-feira, logo de manhã cedo, eu estava vendo no noticiário da manhã, que estava vendo no Rio de Janeiro, uma blitz para prender 94 policiais envolvidos com tráfico, com traficantes, 80 traficantes e 94 policiais envolvidos com esses traficantes. Cara, se isso é um país sério, esses 94, que é comprovadamente mais bandido do que os bandidos, seriam todos fuzilados, a bem da sociedade. Não precisaria chegar nesse estágio. Se fuzilasse os 2 ou 3, já seria bom. Acho que vocês nunca viram, se nunca viram, tem 2 filmes, Tropa de Elite 1 e 2. Veja esse negócio aí. Veja esse filme, Tropa de Elite, eu nunca vi nada igual. Foi o maior filme que eu vi na minha vida. Os 2 maiores filmes que eu vi na minha vida foi Tropa de Elite, 1 e 2. Um melhor do que o outro. Sabia disso? Aquilo é tudo verdade. Mas a verdade ainda é um pouquinho pior do que aquilo ali. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas no Brasil não é nada disso, rapaz. Então, poder das palavras. Se você quer ser bem-sucedido, simples, cara. Comece a viver como se isso já fosse verdade. Comece a viver como se. E você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal, você clica ali, inscrever-se, logo do lado tem um sininho, não é isso? Aí você clica, inscreva-se, coloca o seu e-mail, depois clique no sino, você já vai receber todas as semanas os nossos vídeos. Meu vídeo é terça e sexta-feira. Se gostou, mande para os amigos, espalhe tudo isso, porque você só tem a ganhar, os seus amigos só têm a ganhar com isso. Se você não gostou, não gostou. Deixe um comentário aqui embaixo, sem ofensas. Porque nosso canal não aceita ofensas sob hipótese alguma. Pode não concordar comigo, mas não me ofenda. Porque eu não gosto de ser ofendido, nem ofendo ninguém. Algumas pessoas têm pseudônimos aqui na internet, né? O cara, sei lá como é que o cara se chama, e sem deixar o nome, sem deixar e-mail, a gente não pode nem responder, e quando responde o cara não responde de novo. Isso é covardia. Então coloca a sua cara para a gente saber quem é, o seu nome para saber quem é, para que todo mundo saiba. Não se esconda atrás de um pseudônimo estúpido e burro. Bota a sua cara. Qual é o problema de botar a cara? Tem vergonha da cara? Não faça isso. Então, eu concordo. Você não dê soluções, como no vídeo, por exemplo, sobre que nós fizemos a semana passada, sobre amigos e amizades. Pô, tem sensacionais comentários, todos positivos.
não teve ninguém. Apesar de 4 pessoas não gostarem do vídeo, eu disse, eu já sei quem são essas 4 pessoas, na realidade não são 4, são 6 ou 7, é que os outros ainda não viram o vídeo. Quando eles virem o vídeo, nem vem. Quando sabe que o Carlos Rosa está lá, eles clicam não gostei. Mas isso eu já sei quem são essas pessoas, esses seres, não precisa. Mas eles não se identificam. Não, eles não se identificam, são covardes. São covardes, não têm coragem. Então é isso aí. Então vocês querem aprender mais? Tem uma série de vídeos interessantes. São 301 com esse de hoje. Por hoje é só. Vamos, um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na sexta-feira com um assunto deveras interessante e complexo. Tá bom? Até lá.